Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 14, capítulo 47. 30 de julho de 1922. Luísa sente repugnância de publicar os escritos. Lamentos de Jesus. Fazendo copiar, segundo a obediência do confessor, dos meus escritos, o que Jesus me tinha dito sobre as virtudes, eu queria fazê-lo copiar sem dizer que Jesus me tinha dito. E ele, ao vir, desagradando-se, me disse: Minha filha, por que queres esconder-me? Eu sou um desonrado, e é por isso que não queres que se faça menção de mim? Quando se diz um bem, um dito, uma obra, uma verdade de uma pessoa desonrada, não se quer dizer quem seja para não fazer perder a estima, a glória, o prestígio, o efeito que há naquele bem, naquele dito, etc. Porque se diz quem é, não será apreciado e perderá todo o belo, sabendo que a fonte de onde vem não merece nenhum apreço. Ao contrário, se é pessoa de bem e honrável, primeiro se diz o nome da pessoa para fazer ressaltar e apreciar principalmente o que disse ou fez. E depois disse o que fez ou disse. Então eu não mereço que o meu nome seja posto à frente das minhas palavras? Ah, como me trata mal! Não esperava esta pena de ti, e no entanto fui tão magnânimo contigo, manifestei-te tantas coisas de mim, fiz-te conhecer tantas coisas e as mais íntimas de mim. O que não fiz com os demais? Deveria ter sido mais generosa em me fazer conhecer. Em vez disso, foi a mais mesquinha. Os outros, aquele pouco que lhes disse, teriam querido tocar trombetas para me fazer conhecer e amar. Em troca, você quer me esconder. Isto, em verdade, não me agrada. E eu, quase confusa e humilhada, no máximo eu disse-lhe: Meu Jesus, perdoa-me. Você está certo. É a grande repugnância que eu sinto, esse dever colocar a minha vontade no modo como devo sair, me tortura. Tu tens piedade de mim, dá-me mais graça e força, e alarga mais o meu coração, a fim de que jamais te possa dar esta pena. E Jesus me disse: Eu te abençoo, a fim de que o seu coração receba mais graça e seja mais dado em me fazer conhecer e amar. Capítulo 48. 2 de agosto de 1922. Semelhança na maior pena de Jesus, o afastamento da divindade nas penas. Encontrando-me no meu estado habitual, me via toda confusa e como separada de meu doce Jesus.
Tanto que ao ouvir lhe disse, meu amor, como as coisas mudaram para mim. Antes eu me sentia tão fundida contigo que não percebia nenhuma divisão entre tu e eu. E nas mesmas penas que sofria, tu estavas comigo. Agora, tudo ao contrário. Se sofro, me sinto dividido de ti. E se te vejo diante de mim ou dentro de mim, é com o aspecto de um juiz que me condena à pena, à morte, e já não toma parte nas penas que tu mesmo me dá. Porém me diz, eleve-se sempre mais, em troca eu descendo. E Jesus, interrompendo o meu falar, disse-me, minha filha, como te enganas? Isto acontece porque tu aceitaste, e eu marquei em ti as mortes e as penas que eu sofri por cada criatura. Também a minha humanidade se encontrava nestas dolorosas condições. Ela era inseparável da minha divindade. No entanto, sendo a minha divindade intangível nas penas e não capaz de sofrer sombra de penas, a minha humanidade encontrava-se sozinha no sofrimento, e minha divindade era apenas espectadora das penas e mortes que eu sofria. Antes me era juiz inexorável, que queria o pagamento de cada pena de cada criatura. Oh, como minha humanidade tremia, ficava esmagada ante aquela luz e majestade suprema, ao me ver coberto pelas culpas de todos e das penas e mortes que cada um merecia. Foi a maior pena da minha vida, que enquanto era uma só coisa, com a divindade e inseparável, nas penas permanecia só e como separado. Por isso te chamei, a minha semelhança. Que maravilha que enquanto me sentes em ti, me vês espectador de tuas penas, que eu mesmo te infrinjo, e te sentes como separada de mim? Não obstante, sua pena não é outra coisa que a sombra da minha. E assim como a minha humanidade não ficou jamais separada da divindade, assim te asseguro que jamais fica separado de mim. São os efeitos o que sente, mas então, mais do que nunca, formo uma só coisa contigo. Por isso, ânimo, fidelidade e não temas. Capítulo 49. 6 de agosto de 1922. A vontade de Deus é equilíbrio e ordem. Sentia-me toda imersa no santo querer de Deus, e meu doce Jesus, ao ver-me, disse: minha filha, todas as coisas são para mim de igual peso. Tanto me pesa o céu quanto a terra. Minha vontade contém perfeito equilíbrio. O equilíbrio leva à ordem, o regime, o útil, a harmonia. Todas as coisas harmonizam juntas como se fossem uma só coisa. A ordem leva à igualdade. A igualdade leva à semelhança. Eis porque tanta harmonia, ordem e semelhança nas três divinas pessoas. E todas as coisas criadas estão em perfeita harmonia. Uma é o sustento, a força e a vida da outra. Se uma só coisa criada desarmonizar, todas as outras rolariam e se destruiriam. Só o homem se afastou de nós, do equilíbrio de nossa vontade. Oh, como o homem rolou, e do mais alto posto caiu no mais profundo do abismo. E com toda a minha redenção, nem toda a família humana voltou ao seu estado primeiro. Isso significa que a coisa mais grave é que se subtraia do equilíbrio da nossa vontade. Significa lançar-se na confusão, na desordem, no oceano de todos os males. Minha filha, por isso te chamei, em modo especial, neste equilíbrio do meu querer, a fim de que, vivendo você nele, venha equilibrar todo o obrar da transtornada humanidade. Vivendo em meu querer, você se equilibrará, estará na ordem e em perfeita harmonia entre nós e todas as coisas criadas por nós. Assim que, harmonizando tudo, sentiremos em você que, correndo no âmbito de nossa vontade, nos dará a ordem, a harmonia de todas as inteligências,
das palavras, obras e passos de todos. Constituiremos seus atos em nosso querer como governantes de todos os demais e nos refaremos do caos da desventurada humanidade. Cada ato seu será o selo da ordem que nós receberemos em nome de todos os demais. Muito tem que fazer em nosso querer. Será como rainha que nos levará todas as conquistas, todas as harmonias. Nosso querer te fornecerá tudo o que é necessário para poder suprir por todos e preencher o vazio do equilíbrio da vontade humana, que tanto dano recebeu ao subtrair-se do equilíbrio de nossa vontade. Capítulo 50. 12 de agosto de 1922. Valor e efeitos do sacrifício. Sentia-me oprimida e aflita, que só o meu doce Jesus pôde sabê-las. Ele examina cada fibra do meu pobre coração e vê toda a intensidade de minha dor. E tendo compaixão de mim, vindo me sustentou entre seus braços, dizendo-me: Minha filha, coragem, estou aqui para ti. De que temes? Alguma vez te faltei? E se você não quiser, a qualquer custo, te separar minimamente do meu querer, muito menos quero eu não estar contigo, a não ser vida de cada ato e pena tua. Agora tu deves saber que a minha vontade é ouro puríssimo, e para fazer que o fio de ferro da tua vontade humana possa converter-se em ouro puríssimo, de modo que entrelaçando-se o fio da tua vontade com a minha não se distinga, qual seja a tua e qual a minha, é só o sacrifício, as penas, que consumindo o fio de tua vontade humana, o substitui com o fio de ouro divino, que fundindo-se com o meu formam um só, e entrelaçando toda a grande roda da eternidade se estende por todas as partes e se encontra por todas as partes. Mas se o meu querer é ouro e o teu é ferro, permanecerás atrás, e o meu não descerá a entrelaçar-se com o teu. Se você pegar dois objetos de ouro, apesar de cada um ter uma forma diferente, liquificando-os, poderá formar um só, sem poder discernir mais qual era o ouro de um e qual o do outro. Mas, se um objeto é de ouro e outro é de ferro, um não aderirá ao outro e não se poderá formar um só objeto de ouro. Então é apenas o sacrifício que muda a natureza para a vontade humana. O sacrifício é fogo ardente, e dilui e consome. O sacrifício é sagrado e tem virtude de consagrar a vontade divina na humana. O sacrifício é graça e imprime nela, com o seu hábil pincel, a forma e os lineamentos divinos. Eis porque, do aumento de suas penas, são as últimas pinceladas que são necessárias para dar a última extensão e entrelaçamento de seu querer com o meu. E eu disse: Ah, meu Jesus, todas as minhas penas, por quanto dolorosas que parecem, que me aniquilam, não me oprimem. E se a ti te agrada, multiplica-as ainda. Mas tu sabes qual é a pena que me destroça? Só dessa imploro compaixão de ti, porque me parece que não posso continuar a suportá-la. Ah, piedade, ajuda-me e liberta-me, se a ti te agrada. E Jesus, minha filha, também nesta dor estarei contigo, serei tua ajuda, te darei minha força para sustentá-la. Poderia te contentar, mas não é decoroso que eu faça. Há uma obra tão alta, há uma missão tão sublime e única, de te chamar a fazer vida em meu querer, me soaria mal se não a fizesse passar por meio do órgão da minha igreja. Além disso, com a minha vontade, com a intervenção da obediência de um ministro meu, puseste-te nesse estado. Mas se ele não quiser continuar, pode dar-te a obediência,
a fim de que tu o faças por obedecer. Entre ti e eu, fiquemos em pleno acordo, porque se o fizeres sozinha por sua vontade, não só não ficaremos de acordo, senão ficaria desonrada. Porém, deves saber que o mundo se encontra atualmente sobre uma fogueira. Se não querem que, alcançando mais suas chamas, incinerar tudo, façam o que quero. Eu fiquei aterrorizada e mais aflita que antes, mas disposta a fazer a sua santíssima vontade, não a minha. Capítulo 51. 15 de agosto de 1922. Os atos de Jesus e os da Santíssima Virgem na divina vontade. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a abandonar-me nos braços da Santíssima Vontade de Deus. E o meu doce Jesus disse-me: Minha filha, em meu querer não só encontrará todos os atos que fez a minha humanidade, nos quais entrelaçava todas as criaturas juntas, senão que encontrará também tudo o que fez a minha amada mamãe, que, entrelaçando-se junto comigo, suas ações formavam um só com os meus. Assim que fui concebido, em seu seio, ela começou o entrelaçamento com meus atos. E como minha humanidade não tinha outra vida, outro alimento, outra finalidade, que a única vontade de meu Pai, que correndo em tudo me constituía ato de cada criatura, para restituir ao Pai os direitos de Criador por parte das criaturas e para dar-me como vida a todas elas. Por isso, assim que começou o seu entrelaçamento comigo, assim também ela restituía em nome de todos os direitos do Criador e se dava a todas as criaturas. Assim, todas as criaturas recebiam como vida, junto com meus atos, os da minha mãe. Agora no céu abraça toda a glória de cada criatura, e por parte de cada uma, meu querer lhe dá tal glória, que não há glória que ela não contenha, nem glória que dela não desça. E como comigo entrelaçou suas obras, seu amor, suas penas, etc., agora no céu está circundada de tal glória, por quantos entretecidos fez em minha vontade. Por isso supera tudo, abraça tudo e concorre a tudo. Eis o que significa viver em meu querer. Jamais minha amada mamãe teria podido receber tanta glória se todos seus atos não houvessem corrido em meu querer, os quais a constituem rainha e coroa de todos. Agora quero-te a ti no meu querer, a fim de que o entrelaçamento não seja entre dois, mas entre três. A minha vontade quer expandir-se, a fim de que encontre numa criatura todas as criaturas juntas. Olha o grande bem que te virá, quanta glória me darás, e quanto bem farás a todos. Capítulo 52. 19 de agosto de 1922. A pena que a divindade infligia no interior de Jesus. As penas da paixão foram sombras e semelhanças das penas internas. Encontrando-me em meu estado habitual, o doce Jesus me fazia sofrer parte de suas penas e de suas mortes que sofreu por cada uma das criaturas. Por minhas pequenas penas compreendia como atrozes e mortais tinham sido as penas de Jesus. Então ele me disse: Minha filha, minhas penas são incompreensíveis à natureza humana. As mesmas penas de minha paixão foram sombras ou semelhanças de minhas penas internas. Minhas penas internas me eram infligidas por um Deus onipotente ao qual nenhuma fibra podia esquivar-se do golpe. As de minha paixão eram-me infligidas pelos homens, os quais, não tendo nem a onipotência nem a onividência, não podiam fazer o que eles mesmos queriam, nem podiam penetrar em todas as minhas fibras internas. Minhas penas internas estavam encarnadas, e minha mesma humanidade era transformada em cravos,
em espinhos, em flagelos, em chagas, em martírio, tão cruéis que me davam mortes contínuas. Essas eram inseparáveis de mim, formavam minha mesma vida. Em troca, as de minha paixão eram estranhas a mim. Eram espinhos e pregos que se podiam cravar, e querendo se podiam também remover. E o único pensamento de que uma pena se pode tirar é um alívio. Mas minhas penas internas, que eram formadas pela mesma carne, não havia nenhuma esperança de que me pudessem tirar, nem diminuir a acuidade de um espinho, do transpassar-me com pregos. Minhas penas internas foram tais e tantas, que as penas de minha paixão as poderia chamar alívios, e beijos que me davam a minhas penas internas, e unindo-se juntas, davam o último testemunho de meu grande e excessivo amor por salvar as almas. Minhas penas externas eram atrozes, que me chamavam a todos a entrar no oceano de minhas penas internas, para fazê-los compreender quanto me custava sua salvação. E além disso, por suas mesmas penas internas, comunicadas por mim, pode compreender de algum modo a intensidade contínua das minhas. Por isso, te dê ânimo e o amor que a isto me empurra. Capítulo 53. 23 de agosto de 1922. Na alma que vive na divina vontade, forma-se a fonte de todas as dores e também a de todas as alegrias. Sentia-me oprimida e sofredora, em meu interior, como se estivesse em contínuo ato de sofrer novas destruições e aniquilamento do meu pobre ser. Então pedi a Jesus que me desse a força, e ele, ao vir-me, tomou em seus braços para infundir-me nova vida. Mas esta nova vida era para me dar ocasião de sofrer uma nova morte, para depois infundir-me outra nova vida. Então ele me disse: Minha filha, minha vontade abraça tudo, encerra em si todas as penas, todos os martírios, todas as dores que há no giro de todos os séculos. Eis porque a minha humanidade abraçou tudo, cada pena, cada martírio de criatura, porque a minha vida não foi outra coisa que a vida da divina vontade. E isto era conveniente para cumprir a obra da redenção, e não só para isso, senão para poder constituir-me rei, ajuda e força de todos os martírios, penas e dores. Se não tivesse em mim a fonte de todos os martírios, dores e penas, como poderia chamar-me rei de todos e possuir em mim a fonte de todas as ajudas, apoios, força e graça necessárias em cada pena de criatura? É necessário ter para dar. Eis porque te disse tantas vezes que a missão de chamar uma alma a viver em meu querer é a maior, a mais alta e sublime. Não há outra que se possa igualar. A imensidão de meu querer lhe fará chegar todos os martírios, penas e dores. Minha mesma vontade lhe dará a força divina para sustentá-los e formará nelas fontes de martírios e dores. E meu próprio querer a constituirá rainha de todos os martírios, dores e penas. Vês o que significa viver em meu querer? Sofrer não só o martírio, mas todos os martírios. Não uma pena e dor, mas todas as penas e todas as dores. Eis porque a necessidade de que a minha vontade lhe seja vida. De outra maneira, quem lhe daria a força em tanto sofrer? E se isso não fosse assim, como se poderia dizer que a alma que vive em meu querer é a força do mártir? Se não tivesse nela a substância dessa pena, como poderia ser força do outro? Seria somente um modo de dizer, uma coisa fantástica, não uma realidade. Vejo que te assustas ao ouvir isto. Não, não, não temas. Tantos martírios, dores, penas serão correspondidos com inumeráveis alegrias, contentamentos e graças, dos quais o meu próprio querer formará fontes inesgotáveis. É justo,
Se na alma que vive em meu querer formará a fonte das dores para a ajuda de toda a família humana, e também justo que forme a fonte das alegrias e das graças, com essa diferença que as dores, que a das dores terá um fim, porque as coisas daqui abaixo, por quanto grandes sejam, estão sempre determinadas. Em troca, a fonte das alegrias são lá de cima, são divinas, portanto sem fim. Por isso, ânimo em fazer o caminho em minha vontade. Capítulo 54. 26 de agosto de 1922. As verdades, quanto mais se pensa, se lê, etc., expandem mais o seu perfume. Estava vendo em meus escritos, de acordo com a obediência, o que devia apontar para fazê-los copiar e pensava entre mim. Em que aproveitará tantos sacrifícios? Que bem virá disto? E enquanto isso eu pensava e fazia, o bendito Jesus me tomou a mão entre as suas e, apertando-a fortemente, me disse: Minha filha, assim como as flores, ao serem tocadas, expandem mais, com mais intensidade seu perfume, tanto que, se não são tocadas, parece que não contém tanto perfume. E o ar não fica embalsamado com aquele cheiro. Assim, minhas verdades, quanto mais se pensam, se leem, se escrevem, se falam delas, se difundem, tanto mais perfume expandem, de modo que perfumam tudo, até o céu. E eu sinto o perfume de minhas verdades, e me sinto levado a manifestar outras verdades, vendo que as verdades manifestadas expandem a luz e o perfume que contém. Ao contrário, se minhas verdades não são tocadas, o perfume e a luz ficam como reprimidos e não se expandem. E o bem e o é inútil, e o é útil que contém minhas verdades. E o bem e o útil que contém minhas verdades fica sem efeito, e eu me sinto defraudado na finalidade pela qual manifestei minhas verdades. Por isso, mesmo que não fosse por outra coisa senão fazer-me sentir o perfume das minhas palavras para me tornar feliz, devias estar feliz por fazer o sacrifício. Capítulo 55. 29 de agosto de 1922. A alma, na divina vontade, recebe todos os bens do obrar de Jesus. Continuando meu estado habitual, estava pensando em tudo que o meu doce Jesus fez e sofreu para salvar as almas. E ele, ao vir, me disse: Minha filha, tudo o que fez a minha humanidade, orações, palavras, obras, passos e penas, está em ato de dar-se ao homem. Mas quem o toma? Quem recebe o enxerto do meu trabalho? Quem se aproxima de mim e, unindo-se a mim, reza, recebe o enxerto da minha oração e os bens que ela contém? Quem fala, ensina, unido comigo, recebe o enxerto e os frutos das minhas palavras, e assim quem trabalha, quem sofre, unido comigo, recebe o enxerto e os bens que há em minhas penas e obras. De outra maneira, todos os bens que adquiri para a criatura ficam suspensos, e não ficando enxertado comigo, não desfruta dos bens que a minha humanidade com tanto amor quer dar. Se não houver união, os bens de um ficam como mortos para o outro. Imagine uma roda. O centro da roda é minha humanidade. Os raios são tudo o que fiz e sofri. A circunferência onde ficam fixados os raios é toda a família humana, que gira em torno do centro. Agora, se essa circunferência, este segundo círculo da roda, não se aproxima para receber a fixação dos raios, estes ficam suspensos e não podem comunicar os bens que o centro da roda contém. Oh, quanto sofro ao ver tantos bens meus suspensos, que a ingratidão humana não só não recebe, mas despreza e espizinha. Por isso, com tanta ânsia, vou em busca das almas que vivem e querem viver em meu querer, para poder fixar neles os raios de minha roda
e minha vontade lhes dará graça para poder formar a circunferência do segundo círculo da roda, e receberão todos os bens que as demais me rechaçam e desprezam. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.